ao termos o privilégio de estudarmos juntos o livro de Êxodo, nós percebemos que após a cerimônia de aliança no Sinai, Moisés subiu ao monte pela quinta vez para conversar com o Senhor, receber as suas orientações e receber a tábua com os 10 mandamentos. Ausentando-se assim do povo durante 40 dias, tempo ao final do qual o povo de Israel mergulhou em apostasia, em idolatria. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque, primeiro, eles não compreendiam quem Deus é. Possuem um entendimento distorcido sobre o caráter, o amor, o cuidado de Deus, a sua santidade para com eles. Em segundo lugar, porque em sua natureza corrompida, ainda não convertida, eles se esqueceram rapidamente dos atos poderosos do Senhor no Mar Vermelho e no maná do deserto. Eles foram ingratos em relação às ações poderosas de Deus em seu favor. Em terceiro lugar, eles se esqueceram das advertências de Moisés. Assim, o povo de Israel deu vários passos no caminho da idolatria. Primeiro, porque eles desejavam um líder humano visível para guiá-los no caminho do deserto. O líder que eles conheciam, Moisés, estava longe há 40 dias. Eles estavam desorientados, inseguros. E pensavam, já que saímos do Egito, temos que agora chegar a Canaã. Mas quem nos dirigirá no caminho? Assim, em Êxodo, capítulo 32, verso 1, diz o texto seguinte: o povo acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Impressionante. Durante longo tempo de permanência no Egito, eles possuíam agora uma missão, uma noção a respeito do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porém, eles possuíam como que um sincretismo religioso, porque estavam acostumados com a religião dos egípcios. Haviam absorvido os conceitos de idolatria, de festas religiosas, com deuses representados por estátuas guiando o povo. Assim é que, em segundo lugar, eles passaram a fazer pressão sobre Arão, que era o líder conhecido que lhes restava, e pediram a ele que lhes construísse um Deus para guiá-los no deserto. E disseram: levanta-te, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Diante do desafio do povo, em vez de confiar no Senhor, Arão considerou mais o favor popular do que a importância de honrar a Deus, o seu nome. E assim, ele cedeu à pressão do povo e passou mesmo a liderar o movimento. Que movimento era esse? O terceiro passo, a construção de um ídolo, um bezerro de ouro, provavelmente simbolizando o deus touro egípcio Apis. Movidos por um sentimento pecaminoso e idólatra, eles doaram voluntariamente objetos de valor de ouro para a construção do bezerro. Ao relatar esse incidente, o livro Patriarcas e Profetas, página 267, Ellen White diz: houve alguns que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à apostasia. O quarto passo que deram foi que, após construir o bezerro, eles passaram a adorá-lo. E passaram a dizer, Êxodo 32, 4, são estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Atribuindo àquela estátua a libertação do Egito, eles estavam agora se divorciando do verdadeiro Deus, rompendo o seu relacionamento com aquele com quem haviam feito uma aliança.
aquele que os havia libertado e guiado com poderosos feitos. Em lugar de adorarem o Criador, a imagem do qual os seres humanos foram criados, eles fizeram um Deus, a imagem de um animal. Passaram a servir a criatura, em vez de servirem ao Criador. Arão construiu o bezerro de ouro e disse ao povo: amanhã será festa ao Senhor. Ao amanhecer do dia seguinte, eles ofereceram holocaustos, ofertas ao ídolo. E assim pecaram gravemente contra o Senhor, porque estavam numa transgressão clara, direta, ao primeiro e segundo mandamentos da lei de Deus. Segundo o profeta Ezequiel, a idolatria está no âmago da ruína do povo de Deus, porque conduz a outros pecados, rompe o relacionamento com o Senhor, e a idolatria torna-se um ciclo vicioso de degradação moral. Assim, após a adoração ao bezerro de ouro, eles deram um quinto passo: a imitação das festas idólatras do Egito. No dia seguinte ao culto de inauguração do ídolo, eles se assentaram para comer e beber, dançando e cantando com forte alarido, de modo que começaram a se divertir corruptamente. Mas eles estavam sob o olhar atento de Deus. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, desce do monte, porque o povo se corrompeu. Quais foram as consequências daquela idolatria? Primeiro, provocaram a justa ira de Deus. E Deus disse: quebraram a minha aliança. Esse é um povo de dura cerviz, difícil de me servir. Eu vou destruí-lo no deserto. Moisés, eu cumprirei a partir de você a minha aliança. Farei de você uma grande nação. A sua descendência herdará a terra. E assim eu cumprirei a promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó. A segunda consequência da idolatria foi que, após Deus haver dito isso, Moisés desceu rapidamente do monte com uma justa indignação. Ele viu que haviam quebrado a aliança com o Senhor. E assim Moisés lançou por terra as 2 tábuas com os 10 mandamentos e as quebrou. Aquele era um ato externo sobre a violação do conteúdo da lei de Deus. Por causa disso, demonstrando a gravidade do que eles haviam feito, ele quebrou as tábuas da lei. Terceira consequência: Moisés, ao chegar ao acampamento, repreendeu Arão e os líderes do povo. Arão tentou desculpar-se, culpando o povo por pressioná-lo, e ainda como se tivesse ocorrido uma magia, um milagre qualquer, ele disse: eu lancei o ouro no fogo e saiu este bezerro. Arão foi duramente repreendido por Moisés, porque ele havia sido muito honrado pelo Senhor e jamais poderia ter feito aquilo. Quarta consequência: em sua ira, o Senhor disse a Moisés que ordenasse aos levitas que eles matassem aqueles que haviam liderado a idolatria. E 3.000 dos filhos de Israel foram mortos naquele dia. E Moisés disse a todos: consagrai-vos ao Senhor. Quinta consequência: Moisés agora tem que se ver numa difícil situação. E ele tem que interceder perante o Senhor em favor do seu povo. Quando nós lemos Êxodo capítulo 32, verso 30, nós vemos que Moisés tornou ao Senhor e disse ao Senhor: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. E o Senhor respondeu a Moisés: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Mas no verso 32, Moisés diz: agora, pois,
perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés aparece na Bíblia aqui como um tipo de Cristo. E através de todas as Escrituras, ele aparece como um tipo de Cristo. Aquele que intercede entre o povo e Deus. Intercede diante de Deus em favor do seu povo. Uma das partes mais lindas da história de Israel é o diálogo entre Moisés e Deus naquela hora. Porque Deus sempre tratara Israel como o meu povo. E Deus dizia, eu os tirei do Egito. Mas agora Deus dizia a Moisés, Moisés, o teu povo que você tirou do Egito. Aí Moisés começou a argumentar com o Senhor. Não, Senhor, não é o meu povo, é o teu povo. Tu tiraste do Egito com grande manifestação de poder. É o teu povo. Depois de todas as maravilhas que operaste, Senhor, o que pensarão as outras nações a respeito de ti? Se matares esse povo no deserto, todos dirão que os tiraste do Egito para abandoná-los no deserto. Assim, o que dirão do teu amor, do teu caráter, da tua misericórdia? E Moisés fez 2 pedidos ao Senhor, que nós lemos em Êxodo 32, versos 31 e 32 em diante. Ali nós percebemos a dedicação de Moisés. Nós percebemos o espírito de sacrifício, a sua intercessão pelo povo. Assim Moisés na Bíblia aparece como um tipo de Cristo. Um exemplo do ministério que Cristo exerce em favor da raça humana. E Moisés disse, Senhor, risca-me do teu livro. Podes tirar a minha vida, se queres matar esse povo. Não faças isso. Perdoa, Senhor. Eles pecaram gravemente contra ti. O segundo pedido que Moisés fez é que Deus havia dito, vai, sobe tu e o povo que tiraste do Egito. Sobe para Canaã. Vai com eles. Mas Moisés respondeu, Senhor, considera que essa nação é o teu povo. E ele disse, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu só irei se o Senhor for adiante de nós, for conosco. Se andares conosco, todos verão que fomos separados de todas as nações da terra. Aí o Senhor lhe garantiu, Moisés, está certo, a minha presença irá contigo. E aí ele pediu a Moisés que lavrasse 2 tábuas de pedra e subisse ao monte. Aí Moisés subiu ao monte pela 6ª vez e ali passou mais 40 dias. E recebeu do Senhor novamente os 10 mandamentos, escritos pelo Deus de Deus. Depois daqueles 40 dias, novamente no monte, ele desceu. E agora sim, ele começou com o povo de Israel a construção do santuário para que o Senhor pudesse manifestar entre o seu povo. Enfim, nessa semana nós aprendemos mais uma vez do amor, da justiça e da misericórdia de Deus. Mas há uma pergunta curiosa. Às vezes nós pensamos, por que Israel foi tão idólatra? Mas reflitamos um pouco. Será que nós estamos livres da idolatria nos dias atuais? Primeiro ponto. Ídolo é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus, que capta a atenção da nossa mente, o nosso tempo, mais do que a Deus. Mesmo sendo uma coisa boa, bonita, importante para o exercício da vida, mas se ocupa o lugar de Deus, se torna um ídolo para nós. Segundo ponto. Se o Senhor não estiver no centro da nossa vida, se não desfrutarmos da presença de Deus conosco, algum outro Deus preencherá o lugar dele.
e assim dedicaremos a outra pessoa ou outra coisa as nossas afeições. Terceiro ponto, nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Não somos melhores do que o Deus a quem nós servimos. E o quarto ponto é que a idolatria é o que nós colocamos no lugar de Cristo, que pode ter diferentes nomes, como está na lista de terça-feira, no penúltimo parágrafo da lição. E o último ponto é, cuidemos, porque a idolatria transforma nossa personalidade, nossa maneira de pensar, nossa identidade e as nossas afeições. Muda o sentido da nossa vida. Que você e eu renovemos cada dia nossa aliança com o Senhor. Andemos com Ele e oremos para que Ele ande sempre ao nosso lado.